Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Elton Araújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Antes de iniciar, mais uma vez vou pedir um favor para vocês. Por gentileza, se inscrevam no meu novo canal, o Historicamente Falando, onde eu abordo várias histórias do mundo em diversas épocas de uma forma geral. Então, se você aprova o nosso trabalho, por gentileza, me ajude. Se inscreva no canal. Eu deixarei o link no primeiro comentário fixado logo aí abaixo. Agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. José Osório de Farias, ou simplesmente Zé Rufino, sem dúvidas alguma, foi um dos maiores membros das Forças Volantes. Era um simples sertanejo que, assim como outros tantos, nasceu em uma época cheia de desigualdades, injustiças e muita violência. Queria ser músico, era um sanfoneiro de mão cheia, conhecido e afamado pelas brenhas do sertão. Nunca quis ser volante ou muito menos cangaceiro. Porém, naquela época, o pobre sertanejo tinha pouquíssimas opções, e Zé Rufino, após negar acompanhar o bando de Lampião por algumas vezes, sabia que não atender esse chamado teria um preço altíssimo a ser pago, e com toda certeza seria regado a muito sangue e dor. Então, para aquele bravo sertanejo só restava duas opções: fugir com medo e se esconder pelo mundo afora, ou encarar o problema com brio e vigor. E foi a segunda opção que ele escolheu. E para o azar dos cangaceiros, surgia uma fera dos sertões, frio, inteligente, astuto e extremamente corajoso. Zé Rufino marcaria seu nome na história do cangaço como o mais letal combatente dos cangaceiros. E no vídeo de hoje, mostrarei quem foram de fato as suas principais vítimas e tentarei tirar algumas dúvidas. Antes, vejamos os nomes que ele mesmo em entrevista recordou que mandou para o outro mundo. Quantos cangaceiros o senhor matou? Eu matei uma porção deles, assisti na morte uma porção deles, agora não sei assim o tanto. Foi mais ou menos quanto, coronel? Peça de uns 20 ou quê, assisti na morte deles. O senhor lembra ainda dos nomes dele, coronel? De diversos. Quem eram eles? Foi Meia-Noite, Catingueira, Quinaquina, Sabonete, Azulão, Canjica, Zabelé, Aliadóia, Mariano, Pai Velho, Zé Pelim, Pavão e outros, tanto que eu não me lembro, não me recordo do nome agora. Antes de analisar nome por nome, é necessário fazer algumas ressalvas. Primeiro, quando Zé Rufino disse ou ganha o reconhecimento por ter executado determinado cangaceiro, isso não significa que o tiro ou a punhalada que pôs fim à vida de seu inimigo tenha saído necessariamente de Zé Rufino. Ele esteve presente em muitos combates, às vezes liderando, outras vezes como contratado. Sendo assim, algumas mortes por ele citado, ele apenas se fazia presente e nem sequer era chefe da ação. Outro ponto fundamental a ser observado é que sempre o líder da volante ganha os créditos da ação, mesmo que ele não seja o algoz. Um bom exemplo é João Bezerra. Não foi ele que matou o Lampião, mas como ele era o chefe da operação que pôs fim à vida do rei do cangaço, ele ganhou os créditos. Bem, feitas essas importantes e necessárias observações, vamos às vítimas de Zé Rufino. Tentarei fazer isso em ordem cronológica. Em 9 de janeiro de 1932, aconteceu uma das maiores batalhas da história do cangaço, o Fogo da Maranduba. As volantes comandadas por Liberato de Carvalho e Mané Neto levaram a pior contra Lampião e seu bando. Porém, neste episódio, o bando de Lampião perdeu 3 cangaceiros. E neste combate épico estava presente Zé Rufino, como contratado da Polícia Baiana. Ele estava na volante que tinha o comando de Liberato de Carvalho. Sendo assim, ele não era o chefe, como já dito, mas participou do fogo, e neste tombaram 3 cangaceiros, sendo eles
Sabonete, cuidado para não confundir com aquele que falam erroneamente ser o secretário de Maria Bonita. Então Zé Rufino, quando diz em entrevista que ajudou ou participou da morte de Sabonete, não é aquele, e sim o da morte na Maranduba. Catingueira, mais um que as pessoas confundem com outro cangaceiro que tinha o vulgo de Catingueira. Muita gente pensa que Cícero Garrinchinha, o companheiro de Aristéia, que foi morto lá em 1938, é esse que Zé Rufino cita no vídeo. Mas não, o Catingueira que Zé Rufino se refere no depoimento que deu a Paulo Gil é este que foi morto no fogo da Maranduba. O outro que saiu ferido gravemente e veio morrer dias depois se chama Quina Quina. Algumas pessoas ainda confundem também com outro Quina Quina, aquele irmão do cangaceiro Ponto Fino. Cuidado também para não confundir com Ponto Fino, Ezequiel Ferreira, irmão de Lampião. Quina Quina e Ponto Fino eram irmãos, lá de Poço Redondo, Sergipe. E nada tem a ver com esse Quina Quina que morreu ferido no fogo da Maranduba. Pois bem, esses são os 3 primeiros cangaceiros que Zé Rufino citou, sendo agora em ordem cronológica, claro. Em 15 de outubro de 1933, agora já como chefe de volante, sendo sargento, a volante de Zé Rufino, junto com a volante do sargento José Fernandes Vieira, acabaram com as vidas de vários integrantes de um bando famoso, o Bando de Azulão. Sendo morto nessa ocasião Azulão, cuidado para não confundir com aquele Azulão que aparece nas fotos de Benjamin Abraão, não tem nada a ver. Canjica estava junto neste momento. Zabelê, cuidado para não confundir com Isaías Vieira, aquele primeiro Zabelê que tem foto. E Maria Dória, a companheira de Azulão, sendo a única mulher até então que eu tenho conhecimento que Zé Rufino participou da morte. Esses cangaceiros mortos na Lagoa do Lino, até então que se saiba, não tem foto deles com vida, apenas com as cabeças cortadas. Segundo o pesquisador e escritor Bismarck Martins de Oliveira, em seu livro Cangaceiros de Lampião, de A a Z, última edição, o meia-noite citado por Zé Rufino para Paulo Gil em depoimento se chamava Augusto Ribeiro. Ele era baiano da região de Xorroxó e fazia parte da família dos Ingrácias. Segundo Bismarck Martins de Oliveira, ele foi morto no primeiro tiroteio que participou, em 15 de dezembro de 1933, na fazenda Cuiabá, perto de Canindé, em Sergipe. Então, quando Zé Rufino fala que matou o cangaceiro meia-noite, não confundam com aquele famoso meia-noite que desafiou Lampião e seus irmãos e que teria lutado com mais de 100 homens das volantes. São cangaceiros com o mesmo vulgo, com toda certeza se trata de pessoas diferentes. Em 29 de outubro de 1936, na região do Cangaleixo, em Sergipe, a volante do afamado tenente Zé Rufino colocaria fim à vida de 3 cangaceiros, sendo eles Pavão, que na época foi confundido com Zé Pelim, Pai Velho, que algumas pessoas dizem ser o pai de Arvoredo, mas não é, se trata de outro Pai Velho, e o experiente Mariano, um dos melhores cangaceiros de Lampião, ele que era o chefe deste bando. Sendo assim, o primeiro chefe de subgrupo que Zé Rufino ceifaria a vida. Em 14 de abril de 1937, a volante do tenente Zé Rufino entrou em combate contra o bando que tinha a chefia de Mané Moreno. Esse fato se deu na fazenda Serra da Arara, no município de Poço Redondo, Sergipe. Nesse breve combate, foi morto o cangaceiro Zé Pelim. Na época, os jornais identificaram de forma errônea como cangaceiro Santa Cruz. Apesar de haver divergência com relação à data, alguns colocam como agosto e outros como setembro, em 1937 era morto o cangaceiro Barra Nova pela volante do tenente Zé Rufino, no episódio que ficou conhecido como Fogo de Domingos João. Em 25 de maio de 1940, o tenente Zé Rufino colocou ao fim a vida de um dos maiores cangaceiros que já existiu, Curisco, o Diabo Loiro. Os disparos que eliminaram o Curisco teriam saído da arma do volante conhecido como Murundu. Assim chegava ao fim o cangaço, com a última ação comandada pelo tenente Zé Rufino.
Bem pessoal, eu saio por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de verdade e se sim, não esqueçam de deixar o like, é super importante. Agora vamos para os tradicionais alôs que já viraram marca registrada desse canal. O primeiro vai para o meu amigo Messias do Remédio, lá da cidade de Betânia, em Pernambuco. Um forte abraço, amigo. Logo em seguida, mando um alô, um abraço para o meu amigo Gustavo Azevedo, da cidade de Quixadá, no Ceará. Um forte abraço, amigo. E para finalizar, eu mando um alô, um abraço para o meu amigo Lampião Atirador. É como ele se identifica aqui nas postagens no nosso canal no YouTube. Ele não deixou a sua cidade nem seu estado, nem muito menos o seu nome verdadeiro. Porém, ele sempre pede um alô. Eu peço para ele deixar o nome, a cidade e o estado, mas ele nunca deixa. Mas mesmo assim, ele comenta em todos os vídeos. Então, um forte abraço, meu amigo, e muito obrigado pelo apoio. Se vocês querem que eu mande um alô, um abraço para vocês, deixem aí nos comentários o seu nome, sua cidade e seu estado. Agora, eu me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima!